Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Eu vou estar iniciando agora o livro do Evangelho de Marcos, tá? São 16 capítulos, mas eu vou estar aí falando alguns vídeos, né? Eu vou estar falando a respeito da introdução desse livro, tá bom? Diz assim: o autor, embora o Evangelho de Marcos não cite o nome do seu autor, temos evidência suficiente para identificarmos o mesmo. Todos os testemunhos disponíveis dos pais da igreja primitiva citam Marcos, o ajudante de Pedro, como sendo o escritor do livro. A tradição relacionada com a autoria de Marcos retrocede até Papes, no fim do primeiro século, ou logo no começo do segundo, foi confirmada pelos escritos de homens tais como Irineu, Clemente de Alexandria, Ógenes e Jerônimo, como também no prolongo antimacionista do segundo século, que Marcos, o companheiro de Pedro, era João Marcos. Atos capítulo 12, do 12 ao 25, e 15 também, 37 até o 39. Não está especificamente declarado, mas essa tem sido a opinião geral entre os escritos. Com exceção dos mais radicais, essa identificação foi feita por Vicente Taylor, né? As evidências do próprio Evangelho estão de acordo com o testemunho histórico da igreja primitiva. É óbvio que o autor conhecia bem a Palestina, Jerusalém em particular. Ele faz referência geográfica que estão corretas no mínimo dos detalhes. Capítulo 11, versículo 1, revelando assim o seu conhecimento pessoal da área. Ele conhece o aramaico, a língua da Palestina, como indica também o uso que faz dela. Marcos 5,41, Marcos 7,34, como também pela evidência da influência do aramaico no seu grego, que também estava familiarizado com as instituições e costumes judeus. Vê-se na familiaridade com a qual ele se refere a esses assuntos. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 14, capítulo 16, 7 até o 4. Todas essas características apontam um judeu da Palestina como autor e de acordo com Atos 12, 12. João Marcos também encaixa-se nessa descrição, uma vez que morava em Jerusalém. Além do mais, temos indicações do Novo Testamento que Marcos e o apóstolo Pedro mantinham um relacionamento íntimo com os outros. Tem-se observado que há uma semelhança notável entre o esboço geral do Evangelho de Marcos e o sermão de Pedro em Cesareia, Atos capítulo 10, 34 a 43, o que aponta para Pedro como a fonte principal de material que Marcos usou, e isto pode se acrescentar à referência de Pedro, feita em Marcos, chamado do seu filho, né? 1 de Pedro 5,3. Sobre tais bases, portanto, se evidencia externas e interna, pode afirmar confiantemente que João Marcos, o filho de Maria, o ajudante de Paulo e Pedro, foi o autor do segundo evangelho. Ouvimos pela primeira vez sobre Marcos em Atos 12, 12, onde se fala de uma reunião de oração na casa da sua mãe, jovem ainda. Viajou com Paulo e Barnabé até Perges, em sua primeira viagem missionária,
Atos 13, 5 a 13. Tendo ele retornado para Atos 13, isso mesmo. Casa em lugar de contínua com o grupo, Paulo recusou-se levá-lo na sua segunda viagem. Atos 15, 36, 41. Então Marcos acompanhou o seu primo Barnabé, Colossenses 4:10, à ilha de Chipre. Bem mais tarde, ele apareceu com Paulo durante a sua primeira prisão em Roma. Colossenses 4:10, Filemon, só tem um capítulo, 23 e 24, e esteve com Pedro na Babilônia, 1 Pedro 5:13, e Paulo, durante a sua segunda prisão, pediu a Timóteo que trouxesse Marcos a Roma, porque tinha provado ser útil ao trabalho. Tá bom? Aqui nós vamos encerrar e vamos dar continuidade depois, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Próximo vídeo, vamos estar dando continuidade à introdução do livro de Marcos. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.